Estou sentado aqui com o meu bom amigo François Duplessis. E hoje vamos falar sobre o livro de Naum. Muito bem. Houve uma descoberta recente lá no Oriente Médio sobre a qual falaremos hoje. Um fragmento do livro de Naum foi descoberto agora no dia 16 de março de 2021, no ano atual. Mas antes de começarmos, poderia orar para nós, por favor? Querido Pai, obrigado pelo livro mais confiável do mundo, a Bíblia. Obrigado pela história de Nínive e do profeta Naum. Enquanto conversamos sobre essas descobertas, ilumine as nossas mentes para que apreciemos ainda mais o Teu livro, o livro do céu. Em nome de Jesus, amém. Amém. François, o livro de Naum é um livro dos profetas menores. Mas é claro, eu não acredito que haja um profeta menor, ou você é profeta ou não é. Mas é assim que o mundo intitula esses livros. E é literalmente uma obra de arte. Bem, eu acho muito importante que este livro tenha sido achado no ponto da história em que estamos, ou mesmo que um fragmento dele tenha sido achado, pois isto prova que ele foi escrito há muito tempo atrás. E eu, meu amigo, tenho a convicção que este livro tem algo a ver com os nossos dias, pois a Bíblia diz que essas coisas foram escritas para nossa admoestação. François, você é uma das únicas pessoas que realmente esteve em Nínive, tendo a chance de analisar as suas ruínas. Conte-nos um pouco sobre isso. Primeiro, eu gostaria de lhe mostrar 2 livros, Walter. Meu amigo, estes livros são realmente antigos. Suas costuras estão caindo aos pedaços. E assim como esses livros aqui ao meu lado, eles cheiram a mofo. E ao abri-los, encontramos uma data aqui. E diz 1850. Estes livros tratam da descoberta de Nínive. São livros fantásticos. São muito raros também. Há quanto tempo eles estão em sua biblioteca? Bem, foi meu pai que me deu. Ele era Então você não nasceu em 1800? um pouquinho depois. Agora, fale-nos um pouco sobre Nínive. Certa vez eu li um livro sobre Ollieburg, um famoso arqueólogo. E ele falava sobre o fato de que, em 1990, algo havia acontecido em Nabi Yunus, uma das montanhas em Nínive. A outra se chama Kuyunik. Os arqueólogos estavam convencidos de que aquele era o palácio de Esarhaddon e de seu arsenal. Mas não podiam escavar lá, pois era considerado um lugar santo, a tumba de Nabi Yunus, o profeta Naum. Mas o que aconteceu foi que Saddam Hussein ignorou a lei islâmica, dando aos arqueólogos a luz verde para escavarem. E então começaram a descobrir 7 grandes lamuças. Você sabe, aqueles Aqueles enormes touros assírios. com rosto de homens. E eu disse: Senhor, tu conheces o meu amor pela arqueologia, deixa eu ir para lá. E após vários milagres, eu consegui chegar no Iraque, mas não me deixavam ir para Nínive, pois os americanos estavam bombardeando a área. Mas na próxima vez eu disse: estou aqui para ir a Nínive. E eles relutaram um pouco, mas finalmente eu cheguei e eu vi com os meus próprios olhos. Pude ver as escavações. E isso tornou-se notícia em 1990. Tiveram que remover 400 famílias de lá, para que os arqueólogos pudessem escavar o local. Mas eles não descobriram tudo. Pois a próxima grande notícia
Foi em 2014, quando surgiu aquele grupo que queria ocupar todo o Oriente Médio. Quando destruíram parte de Nínive e esmagaram todos aqueles lindos artefatos. Todos nós chorávamos. Mas sabe, Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos, de acordo com Neemias 13, verso 2. Então, em 2017, o Estado Islâmico foi expulso e os arqueólogos puderam adentrar os túneis que escavaram. Havia uma série de túneis ali. Sim, e quando desceram lá... E veja, eu escrevi um livro sobre essa pesquisa. Ela será publicada no YouTube em breve, na Terceiro Anjo, dentro de 1 mês ou 2. E mostrarei as fotos do que encontraram lá, que inclui o nome Esarhaddon. Esarhaddon é mencionado na Bíblia. Portanto, é uma outra... Pedra angular. Sim, nessa maravilhosa construção da arqueologia bíblica. Meu amigo, eu sei que a sua grande paixão na vida é mostrar que este livro aqui é a verdade. Agora, muito antes das descobertas destes livros aqui, muitos diziam que Nínive era apenas um mito. Mostre-nos onde fica. Nínive não existe. E tampouco existiu Jonas. Essas histórias são apenas histórias mitológicas. Mas então, o autor destes livros, Austin Layard, descobriu as ruínas de Nínive, razão pela qual ele escreveu esses 2 livros, e então a notícia se tornou mundial. Agora, é muito importante para mim que neste tempo em que estamos vivendo hoje, sofrendo com todos esses lockdowns e pandemia, que a atenção de muitos esteja se voltando para o livro de Naum. Eu gostaria de fazer um estudo tipológico sobre o livro de Naum e trazê-lo para os tempos em que vivemos, porque eu achei interessante naquele artigo que vamos ler daqui a pouco, a discussão sobre a descoberta daqueles pergaminhos por causa dos versos específicos descritos nele. E um dos comentários no fim da página, feito por algum comentarista lá fora, dizia: eu me pergunto se Deus, em sua providência, não teria guiado a descoberta desses fragmentos para os nossos dias. Será que Ele quer nos dizer alguma coisa? Eu acredito que a história desses eventos na história são tipológicos e precisamos estudá-los a fim de compreender em que ponto estamos na história deste mundo. François, o título de hoje é O Livro de Naum, um alerta para Nínive. E sabe, eu não consigo pensar em ninguém melhor para conversar sobre questões arqueológicas e sobre história do que você. Portanto, analisaremos isso juntos. E mais tarde, daremos uma olhada também em outros aspectos. Neste livro, temos esta imagem sobre as ruínas de Nínive. Este livro se tornou best-seller na época em que foi publicado, em 1850. E, ao abrirmos esse pobre e frágil livro que está caindo aos pedaços, encontraremos justamente esta imagem, que está aí na tela para vocês. Isso é muito significativo do ponto de vista histórico. Sabe de uma coisa, Walter? A tumba de Naum fica 16 quilômetros ao norte de Nínive. Os americanos, eu não sei exatamente quem doou, doaram $500 mil para reconstruir este local tão importante. Então, de alguma forma,
A atenção está sobre Naum. Pois é, o livro de Naum tornou-se notícia agora. You can check this on internet. You can see his burial tomb. It's beautiful. Nesta imagem, vemos a ruína de Uruk, ou, segundo a Bíblia, Erech. Foi lá que Assurbanipal descobriu 2 importantes tablets de argila do tempo dos assírios e acabou levando-os para a sua biblioteca em Nínive. E ali eles ficaram. Mas onde esses 2 tablets estão hoje? O rei Assurbanipal, sempre que conquistava uma nova cidade, recolhia todos os tabletes de argila, 22.000 deles. Isto foi um achado de Deus. Ele construiu uma biblioteca em Nínive. Na verdade, as bibliotecas modernas foram construídas baseadas na estrutura dele. E 2 das mais importantes descobertas foram encontradas nesse lugar chamado Uruk. Falando nisso, eu fiz uma série sobre Uruk. Foram 2 famosos tabletes. A placa diz: este é o local onde as palavras escritas começaram. Sabia que antes do dilúvio eles decoravam tudo? A memória deles era perfeita, não precisavam escrever nada. 7 gerações viveram ao mesmo tempo. Portanto, Noé e seus filhos tinham mentes brilhantes. E por muitos séculos eles não precisaram escrever. Mas então começaram a se esquecer, Uruk. E foi lá que começaram a desenvolver os símbolos da escrita. Este é um local muito importante. O que também é muito interessante, François, é o tempo em que ocorreram os eventos. Ao analisarmos os escritos proféticos com a ajuda da arqueologia, vemos que é fascinante as datas em que esses eventos ocorreram. Um deles é 1798. Biblicamente falando, essa data é muito importante, pois foi nela que o papado perdeu o seu poder secular. E, de acordo com o livro de Daniel, isto marcou o início do tempo do fim, no qual o conhecimento aumentaria, e foi justamente neste ano que a ciência da arqueologia começou. Sim, Merrill Engel, em seu livro Arqueologia do Antigo Testamento. Mas, é claro, Napoleão levou todos os seus cientistas para o Egito. Quer dizer que Merrill Engel menciona a data de 1798? Sim, o nascimento da arqueologia. Mas ela estava limitada apenas pelos hieróglifos. E a escrita cuneiforme foi decifrada aquele ano. Sim! Agora vamos para o Irã, onde foi encontrada uma pedra na qual o rei Dario I... Aliás, sabia que este Dario pegou o seu nome de um outro rei Dario, o Medo? Sim, o livro de Daniel é confiável. Mas, bom, isso é outra história. A questão é que foram descobertas 3 línguas cuneiformes nessa pedra. Uma delas, elamita. E esta pedra foi encontrada em 1844. Então temos o nascimento da ciência da arqueologia em 1798 e o início do tempo do fim. E em 1844 temos o deciframento de uma das escritas cuneiformes, o que vai preparar o terreno para a confirmação da veracidade deste livro. E tudo isso faz um link para o tempo do fim, que é o tempo em que vivemos hoje. Muito interessante. Nesta região de Nínive, não se faz qualquer tipo de escavação. Mas a questão é que o profeta Sofonias também previu que Nínive terminaria nesta situação. Ruína sobre ruína. Mas por que Nínive foi destruída? Esta é uma pergunta que precisamos responder. Nínive, é claro, é uma cidade perversa e é um tipo da situação do mundo no tempo do fim. Um pouco antes da segunda vinda de Cristo e da destruição de toda a maldade. Também é interessante que um daqueles 2 tablets sobre o qual falamos agora, o Épico de Gilgamesh,
esteve perdido por 2.500 anos, até ser encontrado em 1844, quando um aventureiro britânico descobriu a antiga Nínive e as livrarias dos reis, em uma montanha perto do que hoje conhecemos como Mossul, no Iraque. Este tablet, o Épico de Gilgamesh, é fascinante, porque ele fala sobre o dilúvio universal. Em outras palavras, a arqueologia confirma neste tablet que os antigos acreditavam no dilúvio universal. 7 das citações do Épico de Gilgamesh se encaixam com 7 citações com o relato do dilúvio em Gênesis. A história não é igual, mas ela enfatiza que houve um dilúvio universal. E em 1844 foi o ano no qual Darwin concebeu a Origens das Espécies. Lemos isso logo no início do Origem das Espécies, está lá na introdução. E em Apocalipse, a primeira mensagem angélica nos diz que devemos adorar a Deus e dar glória a Ele, pois a hora do seu julgamento chegou. Desta forma, é estabelecido um conflito entre Deus e sua palavra e com o que o mundo defende, que é o oposto, uma vez que a geologia nega um dilúvio universal, pois isso poria um fim na teoria da evolução. Eles admitem apenas inundações locais. É interessante como, mais uma vez, o ano é 1844, o que faz um link a este importante período em que vivemos agora. E aqui temos mais um fragmento, o Enuma Elish. É um poema épico babilônico que descreve o início do cosmos, os nascimentos dos deuses, o início do domínio de Marduk, assim como da criação da humanidade. Fale-nos sobre esse tablet. Você se lembra quando fomos para Hebron, lá na Síria? Sim. Lá eles também descobriram Enuma Elish. Aham. Portanto, é mais do que uma descoberta. E, de repente, encontra um tablete que diz que o homem foi criado. Há tantas descobertas interessantes, onde é relatado que Deus formou o homem da terra e soprou em suas narinas, assim como diz o livro de Gênesis. Estas são preciosidades descobertas em minha pesquisa, que confirmam a autoridade bíblica. Então, a sua paixão é provar que a Bíblia é autêntica? Não, é confirmar. Ah, Eu não preciso provar. ok. A Bíblia possui muitos outros aspectos além o da arqueologia. Ela tem as profecias, e a palavra profética é uma autenticação por excelência. Não há nada como ela. Na verdade, foram as profecias que me convenceram de que a Bíblia é a verdade, enquanto você vem de um ângulo arqueológico, porque você sempre creu que a Bíblia era verdadeira. Mas o que eu também acho interessante é que este deus, Marduk, foi muito proeminente naquela região durante o tempo dos assírios. É claro que às vezes havia conflitos sobre a adoração de diferentes deuses, mas este Marduk é muito interessante para mim, pois ao estudarmos o ocultismo, Marduk é aquele que possui a autoridade concedida por Anum, a fim de governar o mundo. E existe um livro escrito por Tapasorsi, chamado Governantes do Mal, que fala bastante sobre Marduk. E este Marduk tinha um sinal recebido de Anu, que sinalizava a sua autoridade para reinar sobre os filhos do mal. E este sinal, basicamente, eram duas cruzes, uma dentro da outra, dentro de um círculo. Vamos falar sobre isso mais tarde. Bem, François, você parece mais juvenil nessa foto. I look like Martin here. As pessoas em casa podem achar que o Marty acabou envelhecendo um pouquinho. Fale-nos sobre o slide. Sabe, foi um verdadeiro milagre chegarmos lá.
Não existiam guias. Esse homem era um funcionário das linhas aéreas iraquianas. Ele mal podia falar inglês. Então, com meu pequeno conhecimento e o de mais algumas pessoas, tentamos explicar o que acontecia ali. Sabe, não foi fácil. Mas onde é isso? Essa é uma das ruínas de Nínive. E ao olharmos na direita da foto, podemos ver uma arte ali. Aqui, não? Sim, isso. E mais ali para a direita, podemos ver parte de uma roda. Esta arte nos revela parte de sua glória. Sabe, quando chegamos num lugar como esse, que está na Bíblia, e você pode tocar, cheirar, sentir, é incrível. Eu estive lá 3 vezes. Em seguida, e também estive em Babilônia, que é no Iraque. Há uns 3, 4 anos atrás eu fui para o Iraque, mas não pude voltar aqui. Em 1990, Saddam Hussein permitiu que fossem feitas escavações lá. Eu posso ver aqui um daqueles grandes touros assírios escavados. Fale-nos sobre essa foto. A Bíblia fala do rei Esarhaddon. Mas como achar evidências de um rei assírio como esse? Veja lá, estou lá com a minha filha na foto. Veja, é um dos lamaços do rei, um de seus grandes touros que foram escavados ali. E lá mais para o fundo temos a tumba de Nabi Yunus, o profeta Naum, ali no fundo. E isso tornou-se notícia mundial. E eu orei, Senhor, me permita ir para lá. E então, no último minuto, conseguimos um passaporte para entrar no Iraque. Veja, que incrível. Isso foi notícia no mundo, Walter, em 2014, na época do Estado Islâmico. Eles destruíram esses lugares. Sim, eles destruíram algum desses lamussos. Foi uma tristeza, eles pegaram marretas e fizeram em pedaços. E em 2017, o Estado Islâmico foi expulso de lá e os arqueólogos puderam trabalhar novamente. Sim, eles desceram e descobriram os túneis ali. O Estado Islâmico estava procurando por ouro, pois esta cidade foi a cidade mais rica de seus dias. Mas acharam muito mais do que riqueza. Acharam também evidências para a palavra de Deus. Muito bem. Então, até agora, deixamos claro que Nínive foi um lugar real e que a Bíblia não é um livro mitológico. Ok? O livro de Naum é um alerta para a nação assíria e, em especial, para a cidade de Nínive, pois o acerto de contas estava chegando. Mas antes houve um tempo de graça. Jonas. Os 2 trouxeram a mensagem. Nós já vamos chegar aí. Aqui está um artigo de 16 de março de 2021, dizendo que novos manuscritos do Mar Morto foram achados em Israel. E diz aqui que arqueólogos da Autoridade de Antiguidade de Israel encontraram dezenas de fragmentos de um pergaminho bíblico escrito em grego. Se eu não me engano, grego koiné, não é mesmo? Grego koiné significa comum. O grego comum da época. Que continha porções do livro dos 12 profetas menores, incluindo o livro de Zacarias e Naum. Você fez pesquisa sobre Zacarias? Sim. Seria muito bom se houvesse algum link para a sua pesquisa. Eu acho interessante que estes 2 livros, Zacarias e Naum, tenham se tornado notícias mundiais. E eu realmente fiz uma série sobre Zacarias. Podemos deixar o link para as pessoas assistirem, pois, assim como o livro de Naum, eu também acredito que o livro de Zacarias foram escritos mais para o nosso tempo do que para aquele tempo, pois há muitas e muitas porções desse livro que dizem respeito apenas ao que está acontecendo hoje no mundo. E o mesmo pode ser dito sobre o livro de Naum. Acho que o tempo que vivemos é muito apropriado para discutirmos esses livros, especialmente
por causa dos últimos eventos. Eu acredito que o alerta no livro de Naum é um alerta para o mundo de hoje. Os fragmentos deste novo manuscrito do Mar Morto foram encontrados na Caverna do Horror, no deserto da Judéia, em Israel. A caverna é rodeada de desfiladeiros e pode ser alcançado apenas através de rapel. Este é definitivamente um momento empolgante, já que estamos revelando ao público uma importante e significativa peça da história e da cultura do povo de Israel, dizem os arqueólogos. Muito bem. Continuando. Eles foram capazes de identificar 11 linhas do livro de Zacarias, do capítulo 8, versos 16 e 17. E essa daqui é uma das sentenças encontradas nos fragmentos. Estas são as coisas que devem fazer: dizer a verdade uns aos outros e apresentar a verdadeira e perfeita justiça em seus portões. Não maquie nenhum mal uns contra os outros. Não ame a mentira, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. E abaixo segue os fragmentos encontrados no livro de Naum. As montanhas estremecem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele, assim como o mundo e todos os seus habitantes. Quem pode permanecer diante de sua ira? Quem pode resistir à sua fúria? Sua ira se derrama como fogo e as rochas se despedaçam por causa dele. Temos aqui um anúncio de juízo. E, como você sempre enfatiza, existe uma hora de juízo, porém, Deus também é o Deus de misericórdia. São dois aspectos. E o verso imediatamente após este, que eles não colocaram aí, diz: o Senhor é bom, refúgio no dia da tribulação, e Ele conhece aqueles que confiam nele. Naum estava convidando Nínive a voltarem para o Deus de Jonas e serem salvos. Sim, pois eles foram avisados anteriormente e deram ouvidos, mas agora não ouviram. Isto é muito interessante. Agora, se consultarmos as fontes históricas, e eu sei que a Wikipedia é uma fonte aberta, mas ainda assim há muitas coisas interessantes. Aqui temos a impressão de um artista sobre os palácios assírios. Note como eles eram suntuosos. Eram impressionantes. De primeira linha. Bem, eu estive no Museu Britânico junto com você, mas também sozinho. E eu observei uma daquelas enormes exposições sobre o Império Assírio. São inacreditáveis. Agora, notem, há algo interessante aqui embaixo. Veja que Nínive possui pronúncias diferentes, em árabe, siríaco, ocadiano, romanizado. E diz aqui que foi uma antiga cidade assíria, da parte de cima da Mesopotâmia, localizada nos arredores da moderna cidade de Mossul. É localizada no banco leste do rio Tigre, tendo sido a capital e a maior cidade do Império Neossírio. Foi também a maior cidade do mundo por várias décadas. Foi um lugar muito importante. É incrível que ela tenha desaparecido assim, do nada. Naum profetizou que, veja, essa é a única cidade que, de repente, do nada, desapareceu. Será que poderia acontecer de novo? Irá acontecer de novo, e você fará escatologia. Eu acho que esta é a direção, e é por isso que este livro é importante, pois o que aconteceu com Nínive é um símbolo daquilo que vai acontecer com o mundo todo. Esta é a impressão de um artista em um corredor no Palácio Assírio. Veja os enormes touros alados nos quais falamos há pouco. O nome em português Nínive vem do latim Ninive e da Septuaginta grega. Sob a influência do hebreu bíblico, Ninive
do acadiano Ninoá, ou do babilônio antigo Ninoan. O nome original é incerto, mas é provável que se refira a uma deusa protetora. Veja que interessante. O cuneiforme para Niná é um peixe dentro de uma casa. E no aramaico, Nuna quer dizer peixe. Isso pode simplesmente significar lugar do peixe, mas pode também significar uma deusa associada com o peixe ou também ao rio Tigre, possivelmente de origem hurita. Mais tarde, a cidade também foi devota da deusa Ishtar de Nínive, que, aliás, também era retratada como peixe. E Niná foi um dos nomes sumério ou assírios para essa deusa. François, devemos analisar essas pistas nesses dias em que vivemos. Temos aqui uma deusa associada a um peixe relacionado com Nínive. Será que o peixe é um símbolo proeminente no mundo em que vivemos hoje? Sim, Qual é o símbolo do cristianismo atualmente? você pesquisou bastante sobre isso. Sim, é o peixe. E será que existe cristianismo verdadeiro e o cristianismo falso no mundo hoje? Nas catacumbas você tem o peixe verdadeiro. E então existe o outro. Sim, Jesus disse que devemos pescar homens, Sim, mas o símbolo do peixe também pode ser usado de maneira errada? Os assírios adoravam muitos deuses, eram politeístas. E parece que você fez uma lista aqui. Eles tinham culto a Inanna, ou Ishtar, que também pode ser associado a vários rituais sexuais, que foi adotado pelo povo do leste, que falava semita, ou seja, os acadianos, os assírios e os babilônios, que tiveram sucesso em absorver os sumérios naquela região. Ela foi especialmente amada pelos assírios, que a elevaram como a maior divindade de seu panteão, tendo ficado acima até mesmo do deus nacional, o Ashur. Essa divindade feminina se tornou muito importante. essa deusa era uma prostituta por excelência. Ela era tão nojenta, tão corrompida, que até mesmo Constantino interrompeu o culto a ela. Você está dizendo, portanto, que a adoração a ela continuou até os tempos de Constantino e foi interrompida por ele? Mas ela provavelmente continuou por baixo dos panos. Sim, e quando estávamos fazendo nossa pesquisa, ela de repente apareceu. Lá do meio daquelas antigas pedras. Ela estava lá. E talvez haja uma lição aí. Cuidado com a deusa do sexo e da guerra. Sexualidade, presunção. Deus se refere à falsa religião como prostituição. Sim, E ele a associa a esse tipo de religião, não é? uma religião sensual. Inanna, ou Ishtar, é mencionada na Bíblia hebraica, tendo influenciado grandemente a deusa fenícia Astarte, que por sua vez influenciou o desenvolvimento da deusa grega Afrodite, ou seja, eram nomes diferentes para a mesma deusa. Sim, Bem, você me disse algo que eu achei fascinante. Você me disse isso já há algum tempo, e é por isso que é tão útil ter um amigo como o François. para desenvolver o seu caráter, Walter. E você realmente é bom nisso, viu? Mas, além disso, você me disse que houve um período histórico no qual um rei enviou uma princesa para vamos chamar de ecumenismo da antiguidade. E neste ecumenismo, essa princesa tentou reunir todas as religiões. E para conseguir isso, os líderes religiosos da época pegaram os atributos das divindades e os atribuíram a outras épocas. Continue sobre isso. Houve mais de um Sargão, mas o primeiro rei chamado Sargão
Arcadiano, enviou a sua filha. El é do Ana. Ana sempre se refere ao céu. Ela se tornou a sumo sacerdotisa de um templo em Ur dos Caldeus, onde Abraão nasceu. Ok. E a missão e visão dela, segundo a visão de seu pai, era criar um ambiente ecumênico. Ela alterou o nome dos deuses, mas era o mesmo Deus. Por exemplo, o Tu, que em sumeriano quer dizer sol, foi alterado para Shamash. Em arcadiano, que em hebraico é Shemesh, e a mesma Anana, que era a deusa da lua, foi alterada para Suen. E sabe de uma coisa? Se você for à internet, os arqueólogos ainda estão estudando essas coisas. Veja só. Toda a literatura sobre isso está disponível. Mas a questão é que este foi o nascimento do movimento ecumênico. O que estamos vendo hoje começou nos tempos de Abraão. Portanto, é perfeitamente plausível que, eventualmente, tenhamos uma religião mundial na qual divindades de nomes diferentes sejam vistas como a mesma divindade. Eu, porém, tenho um ponto de referência muito importante. E esse ponto é que a divindade que eu sirvo tem um filho, e este filho morreu por causa de meus pecados. Isso é uma coisa única. E a Bíblia diz que este filho é o único meio de salvação. Portanto, qualquer forma de ecumenismo, na qual se diga que a divindades de nomes diferentes, na verdade, é a mesma divindade, devem ser verificados analisando se essas divindades têm um filho ou não. Muito bem. É interessante que o culto a essa deusa continua até entrar em declínio gradual entre o primeiro e o sexto século antes de Cristo, com o surgimento do cristianismo. Porém, o culto a ela sobreviveu nas partes nortes da Mesopotâmia, nas comunidades assírias, até o fim dos séculos XVIII. Eu não concordo com isso. Na minha opinião, o culto a Ishtar sobreviveu. Ele, na verdade, foi incorporado no cristianismo. O aspecto essencial daquela religião, sabe, dá até nojo de ler a respeito do aspecto sexual do culto a ela. É verdade, mas o fato de uma divindade feminina ter sido introduzida ao cristianismo não pode ser negado. Uma vez que a Bíblia nos diz que os mortos estão dormindo, não sabem nada, porém na Igreja Católica temos o culto a Maria, que ensina que ela está viva e é a sua intercessora. Até mesmo o Papa João Paulo II disse que não era contra a ideia de que Maria faça parte da divindade. Você se lembra de quando visitamos Roma, a Caputilia, Sim, em Via Veneto, em que ela tem marcas da crucifixão em suas mãos? correto. Maria se tornou a mediadora, a mediatriz e a advogada do povo de Deus. E de uma maneira sutil, Jesus Cristo foi posto de lado e substituído. Mas veja bem, eu sei que Maria foi uma figura muito importante na Bíblia e que Maria teve um papel muito importante, mas este papel nunca incluiu a mediação e ela muito menos se tornou a salvadora do mundo. Ela nem sequer foi crucificada. Você chegou a visitar 2 tumbas, uma na Turquia e a outra em Israel. Como pode ser isso? Como pode haver uma tumba se, de acordo com a Igreja Católica, ela foi para o céu? Nesse caso, não deveria haver nenhuma tumba. Este é um artigo da Enciclopédia Britânica, em sua 9ª edição, e diz assim: ele se refere a Dagan, ou Dagon, em outros lugares,
como uma criatura, parte homem, parte peixe. Os monumentos antigos deixam claro que este deus peixe, Dagan, foi objeto de adoração na Babilônia e Assíria primitivas. Esse deus peixe possui um chapéu de peixe em sua cabeça e ao longo de suas costas uma capa de peixe. E ele também possui uma espécie de baldinho em sua mão, com água sagrada. Ora, não vemos isso no mundo hoje também, de maneira muito clara? Não há um sistema religioso que utiliza aqueles chapéus, chamado de mitra, e que também utilizam capas das cores vermelha e púrpura, e que borrifam água sagrada da mesma maneira? Portanto, essa religião foi, na verdade, incorporada de uma maneira sutil, e as pessoas não reconhecem. Outro elemento a respeito das culturas antigas, o que inclui Nínive, era o sacrifício de seres humanos. E elas também possuíam um sistema religioso muito interessante, que se tratava do rei substituto. François, você estudou bastante essa questão do rei substituto, e eu acho isso fascinante. De acordo com o que você me contou, eu vou permitir que você mesmo conte, mas, de acordo com o que você me disse, quando certas maldições eram lançadas, e vamos dar uma olhada nelas agora, lançadas sobre uma nação, os antigos tinham maneiras de desviar essas maldições. E quando essas nações receberam o livro de Naum, como um alerta para Nínive, existem lá maldições muito específicas e juízos que em breve cairiam sobre Nínive. E existe a possibilidade de eles terem usado este rei substituto para desviar as maldições e assim redirecionar a história. Explique para nós esse rei substituto. Quem começou isso foi o rei Esarhaddon. Ele foi um rei muito interessante. Eu estudei a psicologia desses reis, suas emoções. E sempre que havia um eclipse solar, era visto como um mau presságio. Então, eles tinham grande interesse nos sinais das estrelas, no zodíaco. Quando eles queriam reverter maldições, pegavam um doente mental, colocavam ele no trono, deixavam ele ir ao harém, o vestiam como rei, e ele ficava tão feliz. Só que não sabia o que ia acontecer com ele no final. E era assim por 100 dias. E finalmente o matavam. Era cruel, Walter. E assim pensavam que a maldição estava acabada, e assim recomeçar suas vidas. Eles fizeram isso 4 vezes. Em relação a Esarhaddon, encontrei apenas um relato que dizia que ele usou o recurso do rei substituto para reverter maldições. Sabe de uma coisa, François? Isso é uma perversão grosseira do verdadeiro rei substituto, que tomou sobre si a maldição em meu favor e em seu favor. Ele não era um rei com problemas mentais, ele era o rei do universo. Isso nos revela muito sobre o caráter de Deus, pois existe um rei substituto que toma sobre si as maldições, que é minha, e as sofre em meu favor. Essa é a bela história do Evangelho. Então, esses antigos provavelmente tiveram a ideia bem vaga disso, de uma maneira bem distorcida, e a torceram completamente. E eu costumo dizer que o diabo é o mestre da distorção, e usaram esse conceito para escapar da calamidade e continuarem com suas más práticas. Mas o verdadeiro rei substituto diz que devemos nos arrepender, que devemos mudar as nossas vidas,
que não devemos continuar a viver como antes. Não vá para o harém. Não frequentar o harém. Nenhum dos menores profetas parecem se equivaler a Naum em ousadia, fervor e sublimidade. Suas profecias formam poemas regulares e perfeitos. O exórdio, que é a parte introdutória de uma dissertação, não é somente magnífica, mas é realmente majestosa. A preparação para a destruição de Nínive e a descrição de sua queda e desolação são expressadas nas cores mais vivas, que são ousadas no mais alto grau. Sabe, em hebraico, quando Naum fala sobre a inundação, que fazia parte da destruição dos elementos, soa como água corrente. E em hebraico, é lindo, mas perdemos isso no inglês. Mas é por isso que ele é uma obra-prima. É uma obra de arte. A sua reverência para com o Todo-Poderoso, sua confiança na bondade e justiça divina, a condenação de uma perversão nacional, a convicção de que Deus seria fiel à sua palavra, estas são qualidades da verdadeira grandeza. Acrescente a tudo isso o grande intelecto de Naum, seu patriotismo, sua coragem, seu raro e quase inigualável dons de fazer apresentações vívidas. Ele surge como uma daquelas figuras marcantes da história humana que aparece somente entre raros intervalos. François, o mundo precisa de mensagens como essas hoje. Com certeza. Foi você quem escreveu essas palavras e eu o parabenizo. Vejamos agora o propósito do livro. O propósito do livro era revelar a intenção de Deus de punir Nínive. Nínive seria punida por Deus. Lemos isso no capítulo 1, e versos 1 a 15. No verso 1 faz a introdução e então segue no versos 2 ao 8 falando do poder de Deus para punir o mal. E até o verso 15 fala da certeza dessa punição. Portanto, é feito um alerta e fica claro que há uma autoridade por trás desse verso. É também um convite. Sou um bom Deus, sirva-me. Sou melhor que Ishtar, ou Marduk. O capítulo 2 apresenta uma descrição da destruição certa de Nínive, começando pelo cerco e pela captura da cidade e terminando com o seu saqueamento. Ela iria ser destruída com certeza. E então, no capítulo 3, são apresentadas as razões para essa punição, que é nada mais, nada menos que a sua perversidade. Também menciona a destruição de No-Amun, que é uma espécie de Luxor moderno. Nós já estivemos lá. Sim, antiga Tebes. E isto é descrito no versos 8 a 11. Conte-nos quem destruiu No-Amun. Este é Assurbanipal, o último grande rei. E Tebes, ou Luxor, tinha aliados por toda a região, toda a área. Ele então era forte por causa de seus aliados, mas os assírios não tinham aliados, apenas inimigos. E se os assírios pudessem destruir Tebes, ou Luxor, Deus permitiria que os inimigos destruíssem Nínive. É interessante que Luxor, a antiga Tebes, era o lugar onde os faraós eram enterrados. É um lugar que apresenta colunas magníficas onde eram adorados os seus antigos deuses. Acontece que eles não protegeram No-Amun. E os deuses dos assírios também não iriam protegê-los, porque quando Deus determina a destruição de alguma coisa, ela acontece. Naum fez essa profecia. É muito interessante, é um livro muito importante. Ele nos dá a cronologia de sua época. E então temos a derradeira e completa destruição de Nínive, no capítulo 3, versos 12 a 19. E no livro de Naum também possui alguns estilos literários, como quiasmas, por exemplo. Fale-nos sobre ele. Bem, temos um exemplo. Leia. Aqui está um exemplo muito simples de quiasma. Ele seria eu como, letra A,
para viver, B. Eu vivo, B. Para comer. Essa é uma forma bem simples de quiasma. Note como há dois significados diferentes. E Naum utilizou esse estilo. Por exemplo, temos mais um exemplo aqui, veja. Ele começa com o rei assírio sendo insultado e Judá sendo levada a celebrar. E então é seguido por um alerta dramático, seguido então por uma provocação, seguido por um anúncio de julgamento, e então um ai, bem no meio do quiasma. E então começa uma segunda metade do quiasma. Temos o anúncio do juízo, seguido pela provocação, seguido pelo alerta dramático e, finalmente, o insulto do rei e a celebração dos outros. É brilhante, Walter. É brilhante. É por isso que eu fico tão impressionado diante de uma obra-prima como essa. E, como você disse, as pessoas deveriam ler esses 3 capítulos de Naum. Peça a Deus que ilumine a sua mente. Essa estrutura do quiasma é um estilo literário muito presente na Bíblia. E o único lugar fora da Bíblia onde encontro essa estrutura é no livro... Desejado de todas as nações. Este livro apresenta um quiasma espetacular. Nós já falamos sobre ele em um outro episódio. Temos também a história de o Deus longânimo, uma vez que este não foi o primeiro alerta dado a Nínive. A pergunta aqui é, foi oferecida uma segunda chance a Nínive antes da sua destruição? Lemos agora Jonas, capítulos 3, verso 3. Então Jonas se levantou e foi até Nínive, de acordo com a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade enorme, sendo necessários 3 dias para atravessá-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando, daqui a 40 dias, Nínive será totalmente destruída. François, conte-nos a história. Será que o rei se arrependeu? O rei que governou durante o tempo de Jonas, e isso é interessante, foi Adad-nirari III. E eu pesquisei sobre esse homem e descobri algo muito interessante sobre sua vida. A Bíblia nos diz que esse rei tirou as suas vestes reais, vestiu pano de saco, rasgou as suas roupas e colocou cinzas sobre a cabeça. Então ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E ao lermos os tabletes, vemos que de repente houve uma reforma nos assírios. De repente, pararam as guerras que lutavam durante esse período. Da mesma forma que aconteceu no Egito, com Akhenaton e Nefertiti, também houve um... Despertar? Sim! E adotaram o monoteísmo, ao invés do politeísmo. É possível ler, lá no Museu Britânico, a conversão de Adad-nirari III. Podemos ler bem lá no final. Ele faz um apelo. Existe apenas um Deus. O adorem. Então a história de Jonas não é um mito. Não é um mito. Agora, o que é interessante, pelo menos para mim, é que a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe, que mais tarde saiu de dentro do peixe. Agora, os ninivitas devem ter ficado muito impressionados, pois eles adoravam uma divindade peixe. Portanto, em suas mentes, eles receberam a mensagem diretamente na própria nuance de seu Deus peixe. Se converteram e aceitaram a mensagem, mas não por muito tempo, e acabaram voltando às suas práticas. E na época de Naum, a coisa já estava feia. Esta é a tumba de Jonas, antes de ter sido destruída pelo Estado Islâmico. Isto é muito triste. O Estado Islâmico odeia Jonas. Por quê?
Porque é bíblico, é religião bíblica. E mostra que a Bíblia é a verdade. Sim, E essa tumba foi destruída e não existe mais. eles até tentam, mas não podem remover a evidência da palavra de Deus. Felizmente, você tirou esta foto antes da destruição. Sim, tenho várias. Muito bom. Esta tumba foi o resultado da pregação dele. Eles se converteram, que em nossos tempos seria um paralelo da Reforma. Sim, e você fez uma pesquisa sobre Lutero. Pode ver o paralelo aqui? Nós estamos apenas fazendo uma introdução ao livro de Naum. Nós nos aprofundaremos nos detalhes mais tarde, mas a questão é que a história parece se repetir. Houve um alerta, inclusive no cristianismo, e então houve uma reforma. Ou seja, houve um terceiro Nadat Errari. Vamos colocar assim. Em outras palavras, aquela parte do cristianismo que aceitou a mensagem da salvação de Cristo e em Cristo apenas, que aceitou a viver de acordo com a sua palavra, mas muitos outros rejeitaram. E agora vivemos em um tempo no qual essa reforma foi diluída até ser finalmente neutralizada pelo movimento ecumênico. Não seria agora o tempo para o segundo alerta, o alerta de Naum, ser feito para o mundo cristão hoje? Vivemos em tempos solenes. Eu gostei do que você disse. Não é um livro escrito para gente antiga, para tempos antigos. É a palavra de Deus nos alertando hoje. As 3 mensagens angélicas são outro alerta. E eu sei que você é um especialista em explicar essas mensagens. Vejamos os paralelos. Temos aqui uma representação do exército assírio. Note essa pilha de cabeças aqui e este homem sendo pisoteado. Eles eram o poder muito cruel. Todo tipo de posição era cruelmente eliminada. Aqui é uma ampliação e podemos ver todas essas cabeças decapitadas e as pessoas sendo pisoteadas. Bem, nós temos poderes militares hoje, que são bastante cruéis, ainda que a agressão venha de mísseis, e não necessariamente de combate corpo a corpo. A minha pergunta, então, é: será que Babilônia foi alertada e lhe dada uma chance? Jeremias 51:9 diz: queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Deixai-a e vamos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até o céu e se elevou até as mais altas nuvens. Há também um verso muito interessante em Apocalipse, capítulo 2, versos 21, a respeito da igreja do meio, que, de acordo com os historiadores, é a igreja da Idade Média, a igreja católica. E diz ali: e dei-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, ou seja, apostasia, adoração a ídolos, mas ela não se arrependeu. Deus é muito misericordioso. Ele lhe dá muitas chances. Ele levanta o movimento da reforma e as pessoas podem aceitar ou rejeitar, mas porque rejeitaram, aí sim enfrentarão as consequências. Outra coisa muito importante levantada por você aqui, François, é o Tratado de Maldições, que foi o aspecto muito proeminente. Fale-nos sobre isso. A maioria delas foi feita por Esarhaddon, os Tratados Vassalos de Esarhaddon, quando ele conquistou uma importante cidade. E disse: se vocês não me obedecerem, sabem o resultado. É isso que vai acontecer. Sim. E o profeta Naum tomou todas essas maldições utilizadas para amaldiçoar os vassalos do rei. E os inverteram. Sim, desse jeito. Você fez isso? Assíria, Nínive? Então é isso que vai acontecer a você. Ou seja, é olho por olho, dente por dente.
Sim, Vamos ver o que diz o tratado. Os grandes Deus do céu e da terra, aqueles que habitam através do mundo, todos aqueles cujos nomes estão registrados neste tablete. Estes são os tabletes onde esse texto foi encontrado, nos tabletes 472 a 493. Continuando, que os deuses ataquem você, que os deuses olhem com pesar para você, que eles o amaldiçoem furiosamente com pestilências, que removam de ti o seu bem-estar, que façam o seu espírito ter sede, que a sombra ou a luz do sol constantemente o derrotem, que você não encontre refúgio ou cova nem abrigo algum, que a comida e a água o abandonem. E aí ele continua com este monte de maldições. Que os cães e os porcos arrastem suas virgens pelas ruas de Ashur. Eles escreviam isso no contrato. essa é a capital mais rica, Assur. Os deuses deles eram cruéis, é por isso que quando o cristianismo foi introduzido, todos o agarraram, pois apresentavam outro tipo de Deus. E aqui temos alguns paralelos do que está escrito no livro de Naum e nos tratados vassalos de Esarhaddon. Ao lermos Naum, capítulo 1, verso 8, temos a maldição das trevas, que faz um paralelo aos tratados vassalos de Esarhaddon, nos tablets 422 e 424. Temos a destruição do nome da posteridade, Naum 1:14, e encontramos algo semelhante nestes tabletes aqui. E a destruição das carroças, de Naum 2:13, e a punição das prostitutas, e também são encontrados nesses tabletes vassalos. São paralelos interessantes e há vários deles. Ele deve ter pesquisado muito. Ele estudou o inimigo. Meu amigo, eu tenho um ponto interessante aqui. As pessoas no mundo hoje dizem: preguem apenas o amor. Nada mais. Mas aqui temos um profeta Naum que estudou os escritos dos inimigos do povo de Deus, pois ele os cita. François, você acha que também devemos estudar o inimigo? Sabe, quando olhamos as mensagens de outros profetas, vemos que Naum é uma exceção. Segundo ele, o que você plantar, você vai colher. E da forma como ele descreveu, todos sabiam exatamente o que aconteceria com eles. Quando Nínive foi destruída por Ciaxares I e Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, aconteceu exatamente como profetizado. Esse livro é fantástico. E eu gostaria muito que as pessoas lessem esse livro, pedindo ao Espírito Santo que ilumine suas mentes, pois não foi apenas escrito para Nínive, mas para nós hoje. Uma vez que sabemos o que essas pessoas estão fazendo, não é ruim que lhe mostremos os seus erros? Isso é amor. É amor. Obrigado. O secamento das águas é mencionado em Naum 1:4, e eu pesquisei alguns fatos históricos a respeito disso. Há quem defenda que isso realmente aconteceu, como, por exemplo, no caso de Babilônia, na qual as águas se secaram e elas foram desviadas de forma que o exército pudesse invadir a cidade. Esta parece ser uma das maneiras pela qual Deus trabalha. E no livro de Apocalipse, em que as águas são símbolos de povos e multidões, elas também se secaram. Ou seja, a fonte de poder da Babilônia moderna também vai se secar. Portanto, estes são alguns dos paralelos. Nós não vamos nos aprofundar neles. Aqui se pode ver um dos tabletes com essas maldições que estamos lendo. Agora, esta é uma citação que encontramos no Espírito de Profecia, que fala sobre Nínive. A Bíblia chama Nínive de a cidade alegre, que vivia despreocupada, que dizia em seu coração: eu sou e não há ninguém além de mim. Mas ela se tornou desolação, vazia e arruinada.
a morada de leões, aonde os jovens leões se alimentavam, aonde também caminhavam os leões velhos, sem medo de nada. Este texto se refere a Naum 2, versos 10 e 11. Olhando para frente, para o tempo em que o orgulho da Assíria seria derrubado, Sofonias também profetizou sobre Nínive. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão em seus capitéis, assim como o pelicano, o ouriço, e o canto das aves se ouvirão das janelas, e haverá desolação nos limiares, quando houver descoberto a sua obra de cedro. Ou seja, totalmente destruída. Grande foi a glória do império assírio, e grande foi a sua queda. Valendo-se da figura da nobre árvore do cedro, preveu com precisão a queda da Assíria por causa do seu orgulho e crueldade. E então no livro Profetas e Reis é dito: o orgulho da Assíria, assim como a sua queda, devem servir como exemplo para o final dos tempos. As nações da terra hoje, que em arrogância e orgulho unem-se contra Deus, delas, Deus pergunta: a quem você se compara em glória e grandeza entre as árvores do Éden? Ainda assim você será derrubada junto com as árvores do Éden para as profundezas da terra. O Senhor é bom, um refúgio no dia da tribulação, e Ele conhece aqueles que confiam nele. Porém, com uma inundação violentíssima, Ele dará um fim a todos aqueles que ousam se exaltar acima do Altíssimo. Este é um alerta para o tempo em que vivemos. Eu acredito que este tempo de retribuição está prestes a acontecer. Nínive era um centro de crimes e de perversão. François, seriam as cidades hoje centros de crimes e perversidade? Acho que já passamos eles. Era chamada de a cidade sangrenta, cheio de mentiras. Há muitas mentiras hoje? A verdade não tem sido popular hoje em dia. Pois é. O profeta Naum compara os ninivitas a um leão cruel. Quem, afinal, segundo ele, não sofreu com as suas maldades? Naum 3, 1 a 19. Se referindo aos perversos de Nínive, ele exclamou: ai da cidade sangrenta, cheias de mentiras e roubos, que não se afasta de sua presa. Ah, o estalo dos chicotes, o barulho das rodas, o galope dos cavalos, o sacudir dos carros de guerra, cavaleiros atacando, espadas reluzentes, lanças cintilantes sobre uma multidão de cadáveres. Eis que sou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Com tremenda precisão, o infinito ainda aguarda o registro das nações. Apesar de ele oferecer misericórdia e chamar ao arrependimento, este registro ainda permanece aberto. Mas quando atingirem um certo nível, determinado por Deus, o ministério da fúria começa. O registro é fechado. A paciência divina acaba. Não há mais misericórdia em favor deles. E é sobre isso que eu quero comentar no livro de Naum. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 10, diz: estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Este é um juízo profetizado para nós. E o livro de Naum é um paralelo dele. Portanto, ao estudarmos o livro de Naum, encontraremos nele as razões para a destruição de Babilônia. Pois, como vimos, ela foi totalmente destruída. Não podia sequer ser achada. Até que essas pessoas a tiraram do buraco, bem a tempo de as pessoas do nosso tempo saberem que a Bíblia é a verdade. O alerta continua. E ai daquela cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E o verso 19,
e lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando, lamentando e dizendo: ai daquela grande cidade, a qual todos que tinham navios no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, pois foi destruída em 1 hora. Isso se refere aos mercadores da Babilônia moderna. François, vamos agora dar uma olhada em números paralelos. Aqui há um verso em 2 Reis 17:31, que fala sobre essas nações aqui. E aqui diz que um de seus pecados era os sacrifícios de crianças. Sacrificavam as próprias crianças. Para nós, isso parece impensável, mas este era um costume antigo, praticado por aqueles povos. Fale-nos sobre isso. É possível ler em alguns tabletes da cidade síria de Ugarit que acendiam fogo para que meninos corressem no meio dele. Se conseguissem, seriam mimados pelo resto da vida. Mas se falhassem, os matavam. Este era um costume. Isso era negado a princípio, mas quando acharam os tabletes, tiveram que reconhecer que era comum. O que você está dizendo, então, é que existem provas irrefutáveis de que aqueles povos praticavam sacrifícios de crianças? Na verdade, eles têm cada vez mais descoberto esqueletos de bebês. E é triste que até mesmo os israelitas começaram a praticar isso. Sim, Manassés foi um deles. É terrível que isso tenha acontecido. Este é um artigo da Universidade de Oxford e diz nele que os antigos cartagineses realmente sacrificaram seus filhos. Após décadas de acadêmicos negando que os cartagineses realmente sacrificavam suas crianças, novas pesquisas encontraram evidências irrefutáveis de que essa antiga civilização realmente praticava isso. Esta pesquisa da Universidade de Oxford diz que os cartagineses realmente sacrificavam suas crianças. E isto é algo que os romanos e os gregos diziam que os cartagineses faziam, mas era a prática da história de Cartago. Mas no século XX, pessoas começaram a alegar que isso era propaganda racista, mas o que aconteceu foi que os arqueólogos entraram em cena e provaram que era verdade. Alguns, ao estudarem o livro de Naum, acabam ficando chocados com a expressão da justiça de Deus. Mas, François, chega uma hora em que Deus diz: chega. E no mundo em que vivemos hoje, também há sacrifícios de crianças, assim como no mundo antigo, sobre uma outra forma e sobre uma conotação religiosa diferente, se é que você me entende. Dentro dos círculos religiosos, falaremos disso conforme avançamos. Eu gostaria de encerrar com esta citação feita por Henry Ward Beecher. Ele era um pregador famoso e disse: um indivíduo que não consegue ficar irado também não consegue ser bom. Thomas Fuller escreveu que a ira é um dos tendões da alma. Quem não a possui tem a mente mutilada. Há algo chamado de justa indignação. E Jesus teve isso. Jesus demonstrou uma justa indignação. E eu me pergunto se o céu também experimenta a justa indignação ao olhar para o nosso mundo e ver as coisas que acontecem aqui. O que você acha? Deus é amor, e até mesmo a sua punição é uma expressão de amor. O meu pai costumava me dizer: seu livro está quase completo, pois ele anotava tudo o que eu fazia. Eu achava, porém, que ainda estava na primeira página. O meu livro estava cheio, e eu penso que o livro deste mundo está cheio, e o rei vem vindo. Falando nisso, Walter, de acordo com o hebraico do Salmo 48, Deus chorará quando destruir o ímpio.
mas o acerto de contas virá. Sim, está vindo. E tão certo quanto houve um Jonas, e tão certo quando houve um Naum, este mundo recebeu a mensagem de alerta. Alguns aceitaram, outros rejeitaram, e nos encontramos na fase de Naum, e não mais na fase de Jonas, pois o mundo já recebeu um alerta e rejeitou. Teríamos curado Babilônia, mas ela não quer ser curada. Walter, posso mencionar algo? No último verso do livro de Naum, poderia ler da Bíblia, por gentileza? Vamos ler. Naum, capítulos 3, verso 19. Não há cura para a tua ferida. É basicamente a mesma coisa dita para a Babilônia. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Afinal, sobre quem a tua malícia não passou continuamente? E agora o verso 9 do capítulo 1. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. A angústia não se levantará duas vezes. François, esta é a grande promessa da Bíblia. Este mundo é um mundo de aflição e sofrimento. Mas quando Deus, por fim nele, quando a antitípica Nínive tiver que acertar as contas, será então o fim do pecado, do sofrimento, para todo o sempre. E na nova terra, o mal jamais se levantará uma segunda vez. A conclusão é a seguinte: podemos almejar uma vida de conflito eterno ou podemos aguardar um acerto de contas de Deus. E aí, caso tenhamos escolhido servir o verdadeiro Deus, assim como aquele rei ninivita que se arrependeu, então o sofrimento não se levantará nunca mais. Vamos orar. Querido Pai, não é coincidência que este livro esteja fazendo história. Assim como também não é coincidência que os arqueólogos estejam confirmando o que a Bíblia diz a respeito de Nínive. E uma vez que há uma confirmação de tal nível, então, Senhor, eu também acredito que haverá uma confirmação de um nível que será anotado por todos em nosso tempo. Nos dê sabedoria para fazer a escolha correta. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir essa apresentação. Para inscrever-se em nosso canal, clique aqui. Clique no sininho para notificações. E para a próxima apresentação, clique aqui. Até a próxima!